Hoje é um dia de nós nos orgulharmos, mas não daquele tipo de orgulho pecaminoso que visa a autoexaltação, que visa ali nós buscarmos um sentimento de orgulho porque somos melhores do que os outros ou coisas desse tipo, mas daquele tipo de sentimento que se assemelha, acredito eu, ao sentimento que o próprio Deus recebeu ao criar o mundo. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, o próprio Deus disse: viu Deus tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Eu creio que é esse o tipo de orgulho que está contagiando os nossos corações nessa manhã. É óbvio que eu não estou aqui comparando Deus a nós ou nós ao próprio Deus, mas eu creio que essa satisfação se assemelha muito a esse sentimento que ele teve. Porém, esse sentimento de orgulho, ele vai passar. E talvez passe daqui a alguns dias, talvez passe daqui a algumas horas, ou talvez passe daqui a alguns minutos. E você vai começar a pensar assim: mas será que o que eu estou ensinando para ele está entrando por um ouvido e saindo pelo outro? Acabou de formar e já está aprontando de novo. E certamente esse sentimento vai passar. Mas a resposta é: não se desespere. Não se desespere. A educação não é algo pontual que se inicia, se encerra num momento específico ali. Na verdade, nós acreditamos que a educação é um processo. Além disso, trata-se do desenvolvimento dessas crianças. Elas tiveram um início aqui conosco e com vocês e estão progredindo. Esse é o nosso plano, que elas continuem progredindo. E esse desenvolvimento, ele ocorre de várias formas, em lugares diferentes, de maneiras diferentes. E um deles é a escola, a Trinitas, ou uma outra escola por aí. Mas também tem o lar, e o lar é muito importante. Nós aqui na Trinitas não agimos de uma forma independente, apesar de nós sermos uma escola privada. Nós temos um compromisso público, mas o nosso compromisso público não se trata do mesmo compromisso público que as outras escolas têm, de simplesmente lidar com um público que desconhece a Deus ou que não deseja glorificá-lo. O nosso compromisso público são com vocês, pessoas que visam criar essas crianças para a honra e glória de Deus. Apesar disso, o público em geral se beneficia daquilo que nós fazemos aqui. Isso traz glória a Deus novamente. O nosso papel como escola é de auxiliá-los no desenvolvimento dos seus filhos, a fim de que eles se assemelhem a Cristo. O que significa que eles vão se desenvolver socialmente, fisicamente, eles vão se desenvolver intelectualmente e principalmente espiritualmente. Esse é um processo completo. A escola cristã, ela não se trata de uma síntese que é levantada a partir de opiniões humanas de confronto ou em confronto. Ela trata-se de algo que vai muito além disso. Mas trata-se de uma instituição onde o foco é buscar a glória de Deus, obedecendo seus mandamentos e ensinando essas crianças a fim de que elas alcancem a semelhança de Cristo, servindo então os pais como auxílio. E é por isso que nós existimos, é por isso que nós estamos aqui. Mas a pergunta que fica é: e quanto a vocês? Qual que é a responsabilidade dos pais? Porque afinal de contas, algumas dessas crianças, grande parte delas, permanecerá aqui, e nós estaremos dispostos a servir vocês. Mas e aqueles que vão sair? O que nós fazemos? E se um dia essa escola deixar de existir, que isso não venha acontecer, mas tantas e tantas coisas podem acontecer se vocês mudarem de cidade ou coisas assim. Qual que é o papel dos pais? O que os pais devem fazer? O pastor Douglas Wilson, ele nos responde o seguinte: cabe aos pais cristãos educar seus filhos, porque educá-los na instrução do Senhor é a vontade de Deus, e recusar-se a fazê-lo constitui rebelião ao próprio Deus. Ou como o apóstolo Paulo disse em Efésios 6,4, um versículo que todos os pais já ouviram nós dizermos aqui: e a vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira,
mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Wilson ainda coloca: pais e mães cristãos têm o dever e a obrigação religiosa de fornecer uma educação cristã para os seus filhos. Isso fica claríssimo nas Escrituras. No livro de Deuteronômio 5:9, Deus declara visitar o pecado da terceira e da quarta geração de pais e mães idólatras. Mas note a deixa que ele coloca ali no versículo 10 de Deuteronômio 5. Ele fala assim: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse Deus que é misericordioso é o mesmo Deus que nos prometeu o seguinte, lá em Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus no qual nós acreditamos aqui. Ao longo de toda a Escritura, Deus lida com o seu povo de uma forma geracional, tratando de gerações. E por esse motivo, a educação cristã, ela se encontra no âmago da fidelidade pactual. Portanto, educar é um processo pelo qual nós ensinamos nossos filhos a amar e a temer a Deus, ou a odiá-lo e a desprezá-lo. E essa responsabilidade cabe a vocês, pais. Quando a raça humana recebeu o maior mandamento, o mandamento de amar a Deus com tudo, lembre-se que quando ela recebeu esse mandamento, o recebeu debaixo de um contexto, e era um contexto educacional. Deuteronômio 6:4-9 diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos. Presta atenção. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Mais um texto que eu não lerei aqui, mas se encontra lá no Salmo 78, fala justamente isso. É num contexto educacional que nós somos ensinados a amar a Deus com tudo que temos e o que somos. O nosso compromisso foi e continua sendo de cumprir os nossos deveres e exigências evangélicas sobre o fundamento das pedras do Evangelho. O Evangelho que é a pedra angular. Que nós, como instituição, nunca venhamos a nos esquecer disso. E que vocês, pais, sempre voltem-se a essa verdade, a essa realidade. Eu encerro com uma declaração de Perkins que disse assim: é por meio da educação de nossos filhos que nossa cosmovisão é transmitida às futuras gerações e nossa civilização é preservada. Os cristãos, portanto, têm uma escolha muito simples. Ou educam seus filhos na instrução e na disciplina da piedade, debaixo de uma cosmovisão cristã, debaixo de uma cosmovisão pactual e orientada ao domínio, assim ajudando a construir e a preservar a civilização cristã, ou entregam a educação dos seus filhos aos pagãos, pessoas que os educarão na instrução e na disciplina da impiedade, debaixo de uma cosmovisão pagã, assim ajudando a construir uma civilização pagã que escravizará os seus filhos nesse mundo sobre o qual somos chamados a exercer domínio. Ao longo da jornada de educar os seus filhos no temor do Senhor, seja no ano seguinte, aqui, ou seja no ano seguinte em outras escolas, ou em qualquer lugar, até no ensino domiciliar, se essa for a sua opção, saiba que vocês não estão sozinhos. Se precisarem, nós estamos aqui, dispostos a ajudá-los na medida do possível. Mas há algo muito maior do que isso.
Nós não podemos nos esquecer das muitas e grandes promessas de Deus, das preciosas promessas que acompanham, promessas do próprio Deus para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Que nós nunca nos esqueçamos disso e que nós sempre tenhamos isso como foco para trazer essas crianças para a glória de Deus.